No início do século XII, Portugal estava fragmentado em pequenos condados e o território ainda não era unificado sob um único governo. O país estava dividido entre dois líderes poderosos, D. Afonso Henrique, descendente da Casa de Borgonha e herdeiro legítimo do condado portucalense, e Dona Teresa, sua mãe, que queria manter o poder. D. Afonso Henrique queria independência para o condado de Portugal e afastar a influência de sua mãe Dona Teresa. Para isso, precisava provar que era capaz de liderar militarmente o seu povo contra os muçulmanos, que ainda ocupavam parte do território português. Em 1126, D. Afonso Henrique iniciou campanhas militares contra as tropas muçulmanas nas regiões do Minho e Trás-os-Montes, conquistando importantes vitórias e afirmando seu poder. Porém, Dona Teresa não aceitava a ideia de perder o controle sobre Portugal e continuava defendendo a suzerania de Leão. Em 1127, com o apoio do rei Afonso VII de Leão, Dona Teresa proibiu o filho de conduzir mais campanhas militares sem a sua autorização. Mas D. Afonso Henrique desafiou a ordem de sua mãe e novamente marchou com seu exército para enfrentar os mouros. Foi nesse contexto que se deu a famosa Batalha de São Mamed em 1128. No coração da história de Portugal, jaz um evento que não somente moldou o destino de uma nação, mas também simbolizou o espírito indomável de seu povo, a Batalha de São Mamed. Esta confrontação, mais do que um mero embate militar, foi a expressão máxima de uma luta secular pela autonomia e identidade. No início do século XII, a Península Ibérica era um palco de incessantes conflitos e alianças efêmeras. Em meio a este cenário turbulento, emergiu uma figura cujas ações iriam definir o curso da história portuguesa: D. Afonso Henriques. D. Afonso, movido por uma visão de unidade e independência, encontrou-se em oposição direta aos interesses de sua mãe, Dona Teresa, e de seu conselheiro, Fernão Peres de Trava. Esta disputa interna, entrelaçada com o complexo xadrez político da época, pavimentou o caminho para a emblemática Batalha de São Mamed. Para compreender a magnitude deste confronto, é essencial mergulhar nas correntes subjacentes que conduziram a este ponto de inflexão, explorando as dinâmicas de poder, as aspirações e os sonhos daqueles que se viram envolvidos no nascimento de uma nação. A história da Batalha de São Mamed é inseparável do tecido político e social que constituía o condado portucalense no século XII. A influência galega, personificada na figura de Fernão Peres de Trava, não apenas tensionava as relações internas, mas também ameaçava a autonomia do condado. Dona Teresa, alinhada com interesses galegos através de suas ligações com Fernão Peres, parecia disposta a sacrificar a independência de seu território por uma aliança política e pessoal que muitos viam como prejudicial aos interesses do condado. D. Afonso Henriques, percebendo a crescente insatisfação entre a nobreza e o povo, e movido por um senso de dever para com seu território, posicionou-se como o bastião da resistência contra as tentativas de subjugação. A escalada de tensões entre mãe e filho não era apenas um drama familiar. Era o reflexo de uma luta mais ampla pela identidade e sobrevivência de uma comunidade que ansiava por determinar seu próprio destino. O palco estava montado para um confronto que iria transcender as fronteiras do condado, tornando-se um símbolo da aspiração à liberdade e independência. A Batalha de São Mamed, desdobrada nas proximidades de Guimarães, não foi apenas um confronto armado. Foi o culminar de um fervoroso desejo de autonomia. D. Afonso Henriques, liderando um exército formado por nobres descontentes e plebeus determinados, enfrentou as forças leais à sua mãe e ao influente Fernão Peres de Trava. A estratégia de D. Afonso, embora construída sobre a desvantagem numérica, foi meticulosamente planejada para explorar o conhecimento do terreno e a alta motivação de suas tropas. O confronto, marcado pela bravura e pela tática, não se limitou ao campo de batalha. Refletiu uma luta ideológica pelo futuro de um território. No fim do dia, a vitória sorriu para as armas de D. Afonso Henrique. Suas tropas derrotaram o exército de Leão, matando o comandante D. Fernão Peres de Trava no confronto.
Foi uma vitória esmagadora que selou o destino de Portugal. Após a Batalha de São Mamede, Dom Afonso Henrique consolidou definitivamente seu poder sobre o Condado de Portugal. Sua mãe Dona Teresa nunca mais se opôs publicamente às suas pretensões independentistas. A vitória de Dom Afonso não foi apenas o triunfo de um líder sobre seus adversários, foi a afirmação de um povo que, sob sua liderança, optou pela construção de um legado próprio. Este momento decisivo não apenas consolidou a posição de Dom Afonso Henriques como figura central na história de Portugal, mas também marcou o início de um processo irreversível de formação nacional. O impacto da Batalha de São Mamede reverberou muito além das suas imediações físicas, inaugurando uma era de transformação e consolidação para o emergente reino de Portugal. A vitória assegurada por Dom Afonso Henriques não apenas selou o destino de sua mãe e de seus adversários galegos, mas também pavimentou o caminho para a independência plena do Condado portucalense. Nos anos que se seguiram, Dom Afonso empreendeu uma série de reformas políticas, sociais e militares, fortalecendo as bases do que viria a ser reconhecido como o Reino de Portugal. A ascensão de Dom Afonso ao poder não se caracterizou apenas pela expansão territorial, refletiu uma mudança paradigmática na gestão do território, na administração da justiça e na relação entre o monarca e seus súditos. A independência de Portugal, formalizada no Tratado de Zamora em 1143, não teria sido possível sem o ímpeto e a visão demonstrados na Batalha de São Mamede. Este evento não apenas definiu o caráter do reino nascente, mas também estabeleceu Dom Afonso Henriques como uma figura paternal, cujo legado transcenderia sua própria vida. A Batalha de São Mamede, mais do que um marco histórico, tornou-se um símbolo eterno da resiliência e determinação portuguesas. A lembrança desta batalha, celebrada através de gerações, serve como um lembrete do preço da liberdade e da importância da visão na construção de um futuro. Dom Afonso Henriques, venerado como o pai da nação portuguesa, personifica o ideal de liderança comprometida com o bem-estar e a prosperidade de seu povo. A história de São Mamede é uma fonte de inspiração, demonstrando que, mesmo diante de adversidades aparentemente insuperáveis, a união em torno de uma causa comum pode forjar destinos e construir nações. O legado desta batalha ressoa não apenas como um capítulo da história de Portugal, mas como um capítulo da história humana, destacando os valores de coragem, liderança e determinação na busca por um ideal maior. A Batalha de São Mamede transcende sua importância como evento histórico. Ela encarna os princípios fundamentais de autonomia, identidade e determinação. O legado de Dom Afonso Henriques e de seus companheiros, que lutaram não apenas por território, mas por um ideal de nação, continua a inspirar não só Portugal, mas o mundo, sobre o valor da perseverança na busca por objetivos nobres. Ao relembrarmos este evento crucial, somos convidados a refletir sobre as lições que ele nos ensina, a importância da visão estratégica, a força da liderança e o poder do povo unido por uma causa. A história de São Mamede é um lembrete perene da capacidade humana de superar desafios e moldar o próprio destino. Uma mensagem de esperança e determinação que ecoa através dos séculos. Venho agora acrescentar mais alguns detalhes interessantes sobre a famosa Batalha de São Mamede em 1128. Primeiro, sobre os efetivos militares que estiveram presentes. Estimativas apontam que Dom Afonso Henriques comandava entre 300 a 400 cavaleiros, enquanto o exército de Dom Teresa e Dom Fernão Pérez de Trava contava com cerca de 800 a 1000 cavaleiros. Ou seja, as forças de Leão eram numericamente superiores, mas como veremos, isso não foi determinante. O local escolhido para a batalha também não foi aleatório. Ela ocorreu perto da cidade de Guimarães, que na época era a capital do Condado Portucalense, portanto um território de grande importância, estrategicamente sob a influência de Dom Afonso Henriques. Conta-se também que antes da batalha, Dom Afonso Henriques fez um voto a São Mamede, prometendo que caso vencesse construiria um mosteiro em sua homenagem. E este mosteiro de São Mamede em Guimarães
existe até os dias de hoje, lembrando aquela promessa heróica. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem ao coração da história portuguesa. Que as lições do passado inspirem sempre o caminho para o futuro. Se você gostou, deixe um like e se inscreva no canal para não perder novos vídeos sobre a história de Portugal e outros personagens fascinantes. E não se esqueça de compartilhar seus comentários abaixo, dizendo o que você achou dessa história.